Hoje enfrentamos inúmeros problemas em nossa educação no Brasil todo. Independentemente do estado que você é, seja você um aluno ou um professor, você sabe muito bem, você já viu essa realidade de perto e provavelmente você tem um filho, um sobrinho, um parente, um familiar que também, em alguma forma ligado à educação, passa por esse problema. Hoje, eu estou aqui para fazer um alerta sobre um dos inúmeros problemas que nós temos dentro da educação e que é um daqueles que pouquíssima gente aborda. E na minha modesta opinião, é um dos mais importantes. Hoje eu estou aqui para falar sobre a formação que nós temos de professores em nosso país. Pessoal, esse é um assunto extremamente importante porque, obviamente, é a base daquilo que nós precisamos para orientar e também para fazer todos os direcionamentos que nós temos como nação para os nossos educadores. Então é um assunto que pouca gente aborda, é uma área que eu me aprofundei, pesquisei bastante, falei com muita gente dessa área, né? Também já participei, então eu posso tenho um pouquinho lugar de fala nesse assunto e também como aluno, obviamente, né? Que eu como professor já passei muitas vezes estando, né, dos dois lados. Então você começa a ter experiências de diferentes realidades. E conforme você vai estudando, vai conhecendo outros professores também, que são de diferentes contextos do Brasil, você começa a ver certos problemas que acontecem em todos, sejam quais forem eles. Bom, pessoal, então vamos começar abordando sobre esse assunto. Hoje você deve saber, nós temos aí aproximadamente no Brasil cerca de 2,4 milhões de professores atuando, sejam eles aí em escolas públicas, em escolas particulares. Você também tem, né, uma série de professores no online, outros na educação formal, na educação informal. Então você tem professores atuando de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito. Bom, Heitor, desses professores todos, desses quase aí 2 milhões de professores que nós temos, quantos que estão atuando, que participaram de alguma formação, né? Formação que eu digo, pessoal, ou aquela que você precisa para entrar, de repente, para você conseguir ministrar uma aula, que muitas vezes algumas instituições realizam, ou então eu estou falando de uma licenciatura, ou seja, entrar numa faculdade e participar. Hoje, atuando no Brasil, somando, tá bom? As escolas públicas e particulares, 40% dos professores hoje que atuam não são formados na sua área. Não quer dizer que não haja alguma formação, tá bom? Ou seja, você tem professores, você tem 60% de professores que ele se forma numa licenciatura daquela área, participa e estuda, termina e depois ele ministra a aula daquilo que ele se formou. Porém, você tem hoje 40% daqueles que ou se formaram ou em outra área e atuam ali por uma necessidade, ou então simplesmente não tem nenhuma formação. Heitor, dá para a gente separar quais aqueles que não têm nenhuma formação ou aqueles que têm formação, mas em outra área? Não. Infelizmente, em todos os grupos de pesquisa que a gente pode ir, talvez até mesmo propositalmente, tá? Sejam eles em algumas empresas de análise externas, sejam elas do próprio governo, eles não fazem essa divisão. O que a gente sabe é que quase metade dos professores não atuam na sua área de formação original, tá? A gente está falando aí de 40%, é um número considerado. Então, quer dizer que aqueles que têm uma formação daqueles que não têm, hoje em dia, eles têm uma vantagem, uma preparação melhor ou pior, porque teoricamente, né, se um professor ali é formado naquela área, supostamente ele deveria ter mais conhecimento. Eu entendo, e na parte teórica isso é muito bonito, e realmente deveria. Entretanto, você tem que entender que estamos em um contexto brasileiro. E o contexto brasileiro, ele significa o quê? Em primeiro lugar, que você tem 8 áreas dentro das formações de professores que nós temos um déficit muito grande dentro daquilo que a gente necessita. Como é que a gente sabe?
simplesmente verificando o número de vagas que cada município tem, número de vagas que cada governo estadual tem e até mesmo nas instituições federais, dentro delas e percebendo o número de inscritos, percebendo aqueles que realmente se interessam. E outro dado também que eu vou trazer para você, quando a gente analisa também os estudantes que entram na licenciatura. Veja, de repente para uma vaga de medicina, tem faculdade que tem, para cada vaga de ingresso, você tem 200, 300, 500, 1.000, 1.500 alunos, dependendo da instituição, né, dos valores da mensalidade, se for particular e tudo mais. Nas áreas relacionadas à questão da educação, 8 delas nós tivemos quedas, tá bom? Nos últimos 5 anos, tá? Então, assim, é um padrão, uma tendência que se segue. Além disso, nós também temos que verificar algo bem curioso também que acontece. Quando você pergunta para os alunos do ensino médio, no último ano, para qual área ele pretende seguir, né, entre aqueles que vão depois fazer uma faculdade, aqueles que nós temos o menor gosto, menor procura, que é aquele que o pessoal realmente fala, não quero seguir tal profissão, todas as opções estão relacionadas à área de licenciatura, ou seja, naquelas que os professores precisam, supostamente, para ministrar as aulas. Então você tem pouca gente querendo ser professor de fato. Então você tem, estatisticamente falando, entre todas, e a gente tem, pessoal, mais de 2.400 instituições de ensino aí espalhadas pelo Brasil, entre particulares e públicas, você tem realmente uma queda muito substancial daqueles que realmente querem entrar. Então hoje, oficialmente, eu posso te assegurar, segundo dados estatísticos que nós temos de diversas fontes, que hoje você tem a profissão de professor, ela é literalmente a menos procurada em todo o país. Obviamente, destacando essas 8 pela questão mesmo da procura e também da desistência. Heitor, muita gente desiste? Muita gente desiste. Se você pegar todas as graduações, sejam eles licenciaturas, bacharelados, e até mesmo analisando, né, alguns tecnólogos, porque realmente você tem um índice de rejeição menor, então eu nem trago para nessa conta, mas se você analisar todos os tipos de formação que nós temos depois do ensino médio, as áreas que estão relacionadas às licenciaturas de professores são aquelas que têm maior desistência. Hoje um número, infelizmente, comum é de 50%, tá? Então, assim, a cada 2 alunos que entram numa faculdade, um vai desistir ao longo do processo, independentemente do curso. Porém, quando a gente olha nas licenciaturas, e aqui varia, tá? Tem alguns que são mais, outros menos, mas a média global é entre 70% a 75% de desistência daqueles que realmente entram numa faculdade para dar aulas e depois termina. E é verdade, né? Eu fiz letras, por exemplo, em uma das faculdades que eu fiz, e eu lembro muito bem disso. Realmente, a grande maioria daqueles que entraram não terminaram. E depois, Heitor, e isso tudo eu vou utilizar para justificar o meu argumento de hoje, então é importante tudo isso que eu estou abordando. O segundo pico de desistência, o primeiro é nesse primeiro ano, como eu disse. O segundo pico de desistência, sabe quando é? Quando o estudante está próximo de terminar a sua faculdade, tá? Então ali por volta ali do último semestre, mais ou menos é quando a segundo pico de desistência acontece. Heitor, mas se a pessoa está no final, por que a maioria desiste também aí? Por um motivo, porque é neste momento que você começa o famoso estágio, tá? E o estágio, para quem não é dessa área, basicamente é o seguinte, é quando o estudante que está tentando ser professor, ele vai para a prática, ou seja, ele começa a ver a realidade, ele começa a ver o que é. E aí, se você começar a conversar com essas pessoas, por que você desistiu? E pouquíssima faculdade faz, tá? Eu queria ter mais análise para mostrar para isso para vocês, mas é algo curioso. A partir do momento que o aluno se desmatricula, quase nenhuma faculdade no Brasil quer ir atrás para falar, olha, por que você está desistindo? Simplesmente
é só um número, né? Então muitas faculdades não quer saber do motivo, não quer mais, não quer, vem outro e vida que segue. Isso demonstra muito do papel hoje universitário que nós temos. Então, o que acontece muitas vezes é que, dos estudos que nós temos, é que há uma discrepância muito grande. E algo que a gente sempre escuta desses estudantes que desistem poxa vida, durante esses 2, 3, 4 anos que eu estudei aqui na faculdade, me falaram de uma realidade. Quando eu chego lá na ponta, quando eu vejo na prática, seja uma escola particular, seja uma escola pública, seja do estado que eu tiver, da cidade que eu tiver, é completamente diferente. Então, o primeiro assunto que eu quero trazer, relacionado à questão da formação de professores que nós temos, há uma distância enorme da parte teórica e da parte prática que nós vemos na nossa realidade. A parte prática, para aquele que não está acostumado a dar aula, ou para quem está chegando agora e às vezes até imagina, né, que o mundo da educação é aquelas mil maravilhas. Assim, por mais que você tenha uma escola que dê apoio, por mais que você tenha, de repente, bons diretores e coordenadores pedagógicos, por mais que você tenha alguma estrutura ali de ensino, essa não é o padrão, a realidade da educação de uma forma geral, tá? Hoje você tem desde a estrutura física, que ela é muito precária. Hoje você tem muitas salas de aula, tá? Onde você já nem valoriza mais o espaço físico, as cadeiras não são das melhores nem para os alunos, nem para os professores. Tem muito local que, inclusive, não deixa nem cadeira para o professor, porque o professor tem que estar em pé dando aula. Eles têm uma correlação esquisita, que eles acham que o professor que senta é preguiçoso. É verdade ou não? Tem escola que, mesmo não tendo uma permissão legal, filmam as aulas para depois mostrar para os pais. Muitas vezes nem os professores nem os alunos são comunicados, tá? Então, assim, você tem uma realidade muito dura da educação. Quando você olha dentro da prática educacional, você também tem vários problemas. Então, assim, hoje a relação com os alunos, ela é difícil. Muitas vezes o professor ele tem que medir as suas palavras, porque mesmo fazendo o correto, ele é julgado de maneira errada. Então, muitas vezes o professor, ele é muitas vezes ameaçado, não ganha o suficiente, é vítima de violência física, verbal, de violência mental, né, de pressão de tudo quanto é lado. Repito algo que eu já disse em outros momentos. Mais de 90% dos professores brasileiros estão medicados e diagnosticados com ansiedade, com depressão ou os dois. Pessoal, isso significa alguma coisa, não é verdade? Então, assim, hoje existe uma pressão enorme, ninguém mais quer ser professor, quem já não quer mais. Em detalhe, e hoje, dentro das vagas necessárias que nós temos, e há vagas de tudo quanto é forma, nós precisamos ainda de cerca de 550 mil professores, tá? Então hoje nós temos 550 mil vagas. Não estou dizendo que as vagas são boas, tá? Muito pelo contrário. Provavelmente são as que têm pior salário. Se o salário já é ruim, imagina dessas vagas que estão sobrando, né? São de locais geralmente muito distantes, de cidades muito pequenas, sem nenhuma infraestrutura, né? Fora que eu não estou falando aqui, né, de apoio. Então, por exemplo, você como professor ali é entregue, né, a Deus dará e vai na fé e vai para cima. Se você precisa de algum auxílio pedagógico, se você precisa de algum auxílio, seja ele qual for, estrutural, acontece algum problema jurídico, seja ele qual for, de qualquer coisa, o professor hoje não tem apoio. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente está na faculdade, isso nunca é relatado, tá? E olha, eu já frequentei faculdades boas, consideradas boas, tá? Dentro daquelas que realmente o pessoal fala, não, essas aqui são as melhores para a formação de professores. E já frequentei algumas faculdades bem mais comuns, aquelas que são mais pé no chão, aquelas que as pessoas conseguem ter mais acessibilidade para ministrar aulas depois, com exigência bem menor, inclusive, dentro dos campos pedagógicos. E tanto nas públicas quanto nas privadas. E o que eu posso te afirmar? Isso é comum a todas. Então, muitas vezes, quais são os coordenadores, por exemplo, de um curso de licenciatura? Muitas vezes são pessoas que estão ali por alguma indicação, tá? Nem sempre e isso é um grande problema, né? Já aqueles que vão coordenar um curso,
muitas vezes é um gestor local, muitas vezes é alguém que já foi gestor de outros cursos, e a gente esquece que aquele que vai coordenar, por exemplo, um campo de letras, matemática, física, química, biologia, que vai coordenar o curso, ele também tem que ter uma componente de entender a realidade. Veja, é inimaginável você pensar que hoje uma formação de professores muitas vezes é a mesma que era ministrada há 10, 20, 30 anos. Tá? Então, muitas vezes, hoje, se você olhar as disciplinas ministradas pela maioria dos cursos de formação, se você começa a observar quais são aquilo que é ensinado, não tem nenhuma ligação com a prática. E depois, o que acontece? Muitas vezes os professores que são chamados para ministrar essas formações, muitas vezes são escolhidos através daquilo que sobra, e é verdade ou não, daquilo que sobra de outros cursos mais procurados. Então, primeiro eles selecionam os professores que querem dar aula nos cursos de direito, de medicina, enfim, daqueles que são mais procurados, né? Aqueles que o pessoal gosta mais, daqueles que o pessoal paga mais. Então, muitas vezes, aqueles cursos que são, digamos assim, mais valorizados socialmente, mais procurados, e de repente a faculdade, a universidade, desculpa, ela é reconhecida por aquelas áreas, são escolhidos os melhores professores, são escolhidos aquilo, e aí sobram alguns professores que precisam se encaixar. E aí, muitas vezes, o que acontece? Você tem de duas uma. Ou disciplinas, que são aquelas que, assim, são obrigatórias e não adianta, você não tem como escapar, e aí você põe aquele professor que sobrou, e aí o professor não faz a mínima ideia. Você que já fez uma faculdade, já teve professor que você olhou e falou: o que aquele professor está ministrando aquilo? Não tem nada no currículo que fale que ele tem experiência daquilo. Na prática, ele nunca fez aquilo. Ele diz na aula que nunca leu um livro sobre esse assunto. Chega na aula, ele passa um filme, passa um trabalho, fala: escrevam aí, deem a nota que vocês quiserem. Né? Então você escuta essas aberrações nas faculdades. Então, muitas vezes, a formação que a pessoa tem é inútil por completo. Pessoal, eu falo por experiência própria. Eu já perdi as contas em quantas vezes que eu cheguei, de repente, para estudar algum assunto, o professor falava da vida dele, só, nunca ministrou da matéria. Eu já tive professores que chegaram para fazer o nosso curso de formação, chegaram e falaram: olha, no primeiro dia de aula, tá? Escolhem a nota que vocês querem e só apareça aqui no último dia para fazer a assinatura lá, tal. Não precisam mais vir, pode ficar em casa. Matéria dada, tá? Outros, olha, eu só cobro uma prova e ela vai falar sobre tal livro. Podem gastar as aulas aqui para ler o livro aí à vontade, né? Então, assim, você tem, pessoal, ou aquela coisa, não, olha, escrevam um trabalho e isso que vai valer como nota no final. Nunca tem discussão da parte teórica e tal. Então, você tem uma escolha de disciplinas bizarras. Ou então acontece aquele segundo processo que eu ia falar agora. Ou seja, o professor, de repente, é colocado e só que ele só dá aula daquilo que ele quer. De repente ele está querendo no futuro vender um livro sobre aquele assunto, de repente ele quer se fixar e ser reconhecido somente por dar aula daquele assunto. E aí o que acontece? O professor, coordenador, acaba deixando 2, 3, 4 semestres só daquela matéria que não tem nada a ver com o seu curso. Sabe aquelas matérias que de repente você fala: mas por que eu estou aprendendo isso na minha faculdade? É por causa disso, tá? Por causa desses contatos, desses educadores. Então, hoje, você tem dentro das formações de professores uma baixíssima prioridade. Mas não é só isso. Nós, como eu avaliei e falei aqui para vocês têm nós temos uma baixíssima procura e um excessivo número de evasão. Concorda comigo? Isso é um fato, já demonstrei isso para vocês, já coloquei os dados no começo do vídeo, portanto não vou repetir. Olha, se pouca gente, presta atenção comigo, pouca gente procura, e dos que procuram, a grande maioria sai, concorda comigo que se qualquer faísca que aconteça, qualquer pressão excessiva que aconteça, o que acontece? Obviamente que isso vai aumentar. Menos pessoas vão querer procurar, mais pessoas vão desistir. Então, o que acontece a partir deste momento? O que acontece é que você tem, na verdade, digamos assim, uma flexibilização exagerada
nos cursos de formação. Então, de repente, nas aulas de inglês, eu vou falar porque eu já vi muito isso, tá? De repente, a pessoa, mesmo que ela não saiba minimamente inglês, mas tem lá as matérias de inglês para ela ter que aprender, no próprio curso de letras, tudo bem se ela gastar 2 semestres e no final não saber inglês ainda, né? A pessoa vai ter a nota mínima e vai passar. Só que aí o que acontece? Depois a pessoa está licenciada em inglês para ministrar aula, mesmo sem saber direito, né? O professor acaba passando, verdade ou não? Pô, aquele aluno lá não sabe o básico de morfologia, sintaxe e semântica, tudo bem, vai passando. Muitas vezes é deixado de lado. E aí o que acontece? A pessoa vai ter a certificação. E aí, passados 6 meses, 1 ano, essa pessoa está dando aula de gramática. É verdade ou não é? Então você tem uma facilidade exagerada nos cursos de formação, infelizmente, tá? Fora que você também tem, né, e aqui pensando no perfil mesmo que nós temos de professor e tudo mais, você também tem hoje na carreira educacional pessoas cada vez mais velhas procurando os cursos de formação de professores. Mas isso é ruim, isso é bom? Eu vejo uma vantagem. Qual que é a vantagem? Nós, como professores mais experientes de vida, tá? Experiência de vida, ela te dá muito mais casca para enfrentar a realidade da educação. E o que eu vou te falar, cara, você tem 18, 20 anos, enfrentar uma escola pública ou uma escola particular daquelas que são bem, você sabe o que eu estou falando, enfrentar isso não é fácil, não é fácil. O emocional desaba. Então, aquelas pessoas que de repente já têm uma certa idade, já passaram por algumas coisas que a vida ensina, na verdade, isso te dá alguma experiência para enfrentar. E eu vejo uma vantagem nisso. Agora, tem uma coisa que é verdade. Obviamente que, infelizmente, nós seres humanos, nós temos uma limitação de tempo aqui na Terra, não é verdade? E isso também tem uma correlação, porque é o seguinte, veja, se eu me formo com 50 anos de idade, tá? Concorda comigo que eu vou ter menos tempo para adquirir experiência e também para eu ir para colocar em prática. Então, geralmente, uma pessoa que se forma com 50 anos, é interessante, ela tem um processo mais acelerado, na minha opinião, de conseguir desenvolver os processos e entender como é que funciona a prática educacional. Só que mesmo assim, ele começa a ficar um professor bom, daqueles que você consegue, sabe, ter aquela casca, ter aquela experiência só depois de alguns anos, o que é natural em qualquer profissão. Você não começa arrasando e tem coisas que você precisa, né, batalhar, você precisa ganhar experiência na profissão. Isso serve para qualquer área, enfermagem, medicina, advocacia, qualquer uma. Você precisa ver realidades para começar a aprender. Então, um professor com formação nos 50, 55, ele vai começar a ficar bom com 55, 60, 65. E aí que ele vai ter pouco tempo, né, para até a sua aposentadoria, pouco tempo, né, até ele começar a abandonar a sala de aula. Então, muitas vezes, a gente, digamos assim, forma um professor, prepara um professor, só que o tempo de vida útil profissional, ele é curto, né? Então, a gente acaba não reaproveitando esse tipo de coisa. E o pior disso, que eu acho que daria para reverter, e isso poderia até ser algo que deveria ser pensado. Uma vez que o professor ele é aposentado, por que a gente não aproveita e utiliza essa experiência? Sabe uma coisa que me deixa muito frustrado? Um professor que de repente durante 20, 30, às vezes 40 anos, ele ministrou, deu aula e tudo mais. Depois ele é deixado de canto, né? Poxa vida, por que a gente não faz um mecanismo para aproveitar, para reaproveitar de repente essas experiências para que os que estão chegando agora, né, aqueles que estão entrando agora na faculdade, recebam de repente uma tutoria? Olha só que interessante, se a gente tivesse uma mentoria, de repente daqueles que já passaram, né, pela sala de aula, pela diretoria, pela coordenação das escolas, que já tem alguma experiência e pudesse ser utilizado. De repente, é isso que falta para as faculdades conseguirem segurar mais os alunos. Então, você que representa alguma instituição, que muita gente, né, de instituições privadas principalmente, vem aqui nossos vídeos,
se eles de repente tivessem essa parceria, onde a gente pudesse reaproveitar a experiência dos mais velhos para que os novos acelerassem o processo e se sentissem mais amparados. Então, fora isso, pessoal, nós também temos que ver o nosso tempo de formação e também as disciplinas que nós temos. Antigamente, um professor, ele demorava 5 anos. Atenção, atenção, atenção. O tempo de formação não necessariamente está ligado com a qualidade de ensino. Veja, eu posso fazer uma formação excelente em 1 ano. Eu posso fazer uma formação horrível em 5. Dá para fazer nos 2. Acredite, dá, principalmente colocando matérias inúteis. Mas, na minha opinião, não é o tempo da formação que deveria ser revista, e sim o número de horas que nós temos. Hoje uma formação ela tem 300 horas, né? Na minha opinião, minimamente, você poderia pôr mais, inclusive, nós temos o tempo mínimo. Hoje, a grande maioria dos cursos de licenciatura, para acelerar a formação e ter mais alunos matriculados em novas turmas, coloca sempre no tempo mínimo. Na minha opinião, você deveria ter um mínimo de 400 horas. Ou seja, você tem uma carga horária ainda maior. Pô, Heitor, mas aí vai dificultar mais. Negativo. Quando você teve uma redução nos últimos anos, daquilo que era de 4 anos, que foi para 4, depois para 3 e agora está em 2,5, sei lá, Deus se isso vai diminuir, você não teve, por este motivo, uma queda acentuada no número de matrículas, tá? Não foi esse o motivo. Então, já te mostrando aqui os dados, porque muitas vezes a gente fala de opiniões e muita gente comenta sobre achismos, né? E falando da sua realidade, mas a gente tem que falar, eu tenho muita responsabilidade nas coisas que eu falo aqui para vocês, e eu falo em cima dos dados, tá? Falo em cima dos dados estatísticos, da ciência, enfim, e das pesquisas fiáveis. Então é nisso que eu acredito, tá? Claro, se eu falasse só o que eu acho, não ia, né, ter embasamento para poder articular aqui os elementos todos que a gente quer conversar. Então, na minha opinião, você teria que ter uma carga horária maior, só que não com as besteiras que muitas vezes a gente tem. Então você precisa inserir algumas disciplinas muito diferentes e que nós não temos, infelizmente, na formação. Eu poderia listar aqui várias, tá? Mas entre elas, você tem que ter uma componente onde você vai ligar a realidade, né? Na minha opinião, você tem que todo semestre ter pelo menos umas 20 horas de formação prática na sala de aula. Então o aluno ele entra lá no primeiro semestre, logo no primeiro semestre, 20 horas ali, em algum momento, ele vai ter que já estar na sala de aula. Por quê, pessoal? Qual que é o grande problema? E isso, na minha opinião, é gritante, dos estágios que nós temos. Muitas vezes o aluno vai, faz o estágio, vê a realidade, se assusta e vai embora. Primeiro que o aluno precisa se acostumar com a realidade se ele quer enfrentar. Segundo, dentro do primeiro minuto ele tem que saber aquilo. Terceiro, você tem que ligar a prática pedagógica das formações com a realidade do que ele vai ter. Ou seja, se o aluno de formação de licenciatura, ele começa logo cedo a ver a realidade, ele traz aquele problema que ele encontra para a universidade, para a sala de aula, para a sua turma, com o professor. E isso é discutido. Ou seja, você começa a ligar as aulas que ele aprende com a realidade. Ô, professor, você está ensinando isso, mas olha, eu vi lá na prática que não é assim. Ou, olha, quando eu estava lá nesse segundo semestre, nesse terceiro semestre, lá na minha outra escola, pô, eu vi tal e tal problema. Como é que a gente pode solucionar baseado no que a gente está aprendendo aqui? Você repara que a coisa começa a ver de outra forma, e aí você começa a dar utilidade para a formação de professores. Nem preciso dizer de algumas componentes humanas que nós realmente esquecemos, né? Muitas vezes falta isso. Nós temos uma defasagem muito grande. Eu já trouxe esse dado, então não é novidade, mas mais de 70% das pessoas que se formam nas universidades do Brasil, elas têm uma dificuldade em ler e escrever um texto de dificuldade média, tá? Então, assim, é um número bem grande. Então, mas quem é da área de professor não é? Sim, infelizmente tá? Eu conheci muitos professores de português, infelizmente, que tinha muita dificuldade na leitura e na escrita e conseguiu terminar a formação, tá? Isso não foi exceção. Infelizmente, eu conheci vários professores assim. Estou pensando, inclusive, nos nomes aqui agora, mas por uma questão de respeito e privacidade, mesmo porque eles estão ministrando neste momento, eles não abandonaram a sala de aula, não vou falar. Então, assim, pessoal,
Infelizmente, a realidade está aí, né? E a gente precisa criar essas ferramentas para fazer essas transformações. Então, hoje, a formação de professores, ela enfrenta muitas dificuldades. Fora, né, que, por exemplo, muitas vezes, né, você não tem um contato direto entre a instituição que está ensinando e os seus estudantes. Muitas vezes, o estudante que está ali, ele não recebe nenhum tipo de apoio. Então, assim, é já complicado você escolher uma profissão que socialmente já não é tão bem vista, é muito mal remunerado, né? Posteriormente, o professor ele já sabe da dificuldade financeira que ele vai enfrentar depois, então tem uma série de complicações. E na minha opinião, você precisa ter uma mudança da própria sociedade também nessa valorização, né? Então, hoje, por exemplo, você olha as notas de corte, pô, é a mais baixa que tem, né? Muitas vezes a pessoa vai super mal no vestibular e mesmo assim consegue entrar. Então, hoje você tem uma desvalorização da profissão. E aí depois a pessoa se forma, depois, né? Onde que ela vai conseguir desenvolver seus processos? Muitas vezes ela não tem um espaço adequado, né? A escola pública, depois que ela enfrenta, é muito complicado. As escolas particulares, nem se fala também, a gente tem realidades bem complicadinhas. Então você tem ali uma realidade no nosso contexto. Isso que eu nem trouxe para a conversa, né? Os problemas relacionados à questão de droga, de violência, no crime organizado que estão dentro das escolas. Eu já falei em um vídeo aqui, inclusive, de uma diretora bem problemática que eu tive uma vez. Então, assim, você tem essas realidades, tá bom? Infelizmente. Então, a formação de professores, pessoal, ela precisa ser repensada. E, na minha opinião, não tem como realizarmos uma mudança na educação se nós não refletirmos sobre todos esses aspectos, tá? A gente tem que mudar por completo a formação de professores. Não teremos um Brasil diferente sem mudar a educação. Não teremos uma educação diferente se não mudarmos a formação de professores que nós temos hoje. Se nós continuarmos neste ritmo, eu te asseguro, você pode me cobrar depois, em menos de 10 anos vamos ter uma situação crítica de falta de professores e isso vai ser desesperador. Ainda mais agora, né, que querem cortar inclusive o online para professores, né, já vão começar por pedagogia e vão começar em outras áreas. Pessoal, não é o método, não é ser presencial ou online que faz tanta verdade, que os piores índices de educação do Brasil já existiam muito antes de existir a internet, muito antes de existir as formações online, tá bom? Mas sempre querem descobrir um vilão, sendo que, na verdade, o grande culpado disso são as ausências de políticas públicas, de políticos incompetentes, despreparados, que orientam a nossa educação. Essa é a verdade. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, forte abraço e até a próxima.